Ok, pessoal, olá a todos. Unidade 5 aí da disciplina de inventário florestal. Vamos ver a amostragem casual simples. A amostragem casual simples, ela é o procedimento mais antigo e do qual derivou os demais. A diferença dele é que não há restrição quanto à casualização. Então qualquer parcela que você for alocar, ela tem a chance de ser sorteada e a mesma probabilidade de sorteio e ser alocada em diferentes locais da área, né? No exemplo A, a gente tem uma área, você vai fazer o sorteio para 4 parcelas. Essas 4 parcelas podem cair em qualquer local naquela área. E a probabilidade desse sorteio é igual para todas as parcelas, né? E alguns conceitos fundamentais na teoria da amostragem, é o ramo que estuda o procedimento das amostragens. O procedimento de amostragem é o conjunto de técnicas e conceitos de amostragem que o inventário utiliza para realizar o levantamento. Então é amostragem casual simples, casual estratificada, sistemática, né? Essas duas a gente vai ver depois, e algumas outras. O método é onde vai tratar da parcela, né? Aí fala sobre o tamanho da parcela, a forma dessa parcela, as características que vão ser medidas nessa parcela, diâmetro, altura, o tamanho da parcela e forma, ela pode ter forma retangular, quadrada ou circular, né? E o tamanho de diversos tamanhos. Então o sistema de amostragem é a união do procedimento com o método, né? Então você tem um método, como exemplo, um método casual simples, e aí você vem parcelas de 1000 metros quadrados, onde vai coletar diâmetro e altura. Isso seria o sistema, né? Como está no exemplo aqui. Uma empresa florestal sistematiza as unidades amostrais ou parcelas dentro do povoamento. Em cada unidade de 420 metros quadrados, de forma retangular, vai medir todos os DAP e 20% das alturas dominantes, de acordo com o conceito, né? Então, aqui quando a gente for ver o que é o sistema, seria a junção do procedimento, né, que é o procedimento, é o conjunto de técnicas. Se ela sistematiza as unidades amostrais, é a amostragem casual sistemática porque sistematiza. Então aqui, o que seria o método, né? Que fala da parcela, ó, unidade amostral de 420 metros de forma retangular, onde vai medir os DAP e 20% das alturas dominantes de acordo com o conceito de ASMA, né? Então isso aqui seria o método. A junção disso tudo é o nosso sistema, né? Então, o que é a definição aqui, né? Então, definição de amostragem casual simples é um procedimento onde as parcelas são completamente aleatorizadas, né? Como eu disse, é um sorteio, elas têm a mesma probabilidade de cair, e aí significa que o número total de combinações possíveis de probabilidade de compor essa amostra. Como exemplo ali, um enão de 20, né? Então aqui, intensidade amostral 4, então seria possível alocar 20 parcelas aqui. A gente teria 4, então uma amostra tamanho 4, a combinação dela seria de 4.845 possibilidades. Então seria possibilidade diferente aqui dentro de sorteios de combinação dessas parcelas aqui dentro. Amostra com reposição. Então não existe amostra com reposição no inventário florestal. Isso tem que ficar claro que não existe, porque você não pode amostrar 2 vezes a mesma parcela. Imagina você ter características 2 vezes da mesma parcela, a variância sua vai ser diminuída muito, né? Então não existe repetição. Então a parcela não pode ser repetida. Você pode ter um volume igual em 2 parcelas diferentes? Pode, mas repetir a amostragem na mesma parcela não existe, né? Então seria sem reposição. A gente só tem amostra sem reposição no inventário, né? Então a probabilidade aqui, ó, eninho, né? O enão 20 e o eninho 4 sem reposição. Então 1 para 20, 0,05. Quando você diminui já, né? Porque agora você já tem 1 para 19. Então você vai para 0,052 e assim vai sucessivamente. Então a probabilidade, né, vai dar probabilidade de eninho, né? Que no caso nosso foi 4. Sempre 1 sobre o número total de amostras cabíveis na área, menos a intensidade amostral, mais 1. Você tem a probabilidade. Algumas considerações gerais aqui: a população pequena e homogênea, né? Aplicações da casual simples, ou uso, né?
em floresta plantada, área de fácil acesso, subbosque limpo e pequenas florestas nativas de fácil acesso. E como você tem as parcelas sorteadas ao acaso, é difícil o caminhamento entre uma e outra, você não consegue identificar bem a variação se as parcelas caírem perto uma das outras, né? Então por isso essa utilização. As vantagens, ela não tem viés dos estimadores, então os estimadores não tem erro, e o fácil processamento. A desvantagem é que ela pode gerar uma distribuição irregular das parcelas, então portanto não permite perceber a continuidade espacial, né? Então se a gente pensar que teríamos essa área e fizemos o sorteio, se as nossas parcelas caíssem essas 4 aqui e essa uma ficou para cá, isso foi um sorteio, então a gente ficou com uma grande área sem amostrar aqui, né, nesse intervalo central, aqui só uma. Se a gente tivesse um gradiente aqui nesse sentido, né, se a gente tivesse aqui um gradiente nesse sentido aqui de crescimento de volume, vamos supor que para cá a floresta é mais densa, então a gente teria uma parcela na floresta mais densa e 4 na mais rala, né, o que vai puxar o nosso volume médio para baixo, né? Então o ideal seria você ter parcelas espalhadas por toda a área, de forma que você tem informação de toda a área e não tem erro na estimativa volumétrica. Então isso é interessante. E aqui, né, você faz o sorteio quantas vezes forem necessárias e quantas vezes foram, você vai cair em locais diferentes. Então você vai perder essa característica de avaliar toda a área, né, que a gente vai ver isso lá na sistemática, que a gente passa a ter essa característica de avaliar toda a área. Então a amostragem casual simples, um dos grandes problemas dela é a parte da amostragem. Ok? Então a aleatorização, né, como você pode gerar números aleatórios, loteria, então você divide lá a sua área em parcelas e faz uma aleatorização, né, um sorteio no bingo, na calculadora, no Excel, né, aqui eu fiz um gráfico XY, né, com distâncias aqui, fiz sorteios. Os estimadores, né, o que são os estimadores? Os estimadores são as formulações utilizadas para os cálculos das variáveis que você tem o interesse. Então a gente viu isso aqui lá na revisão de estatística, né? Os estimadores nossos é a média, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação, o erro padrão da média ou o desvio padrão da média, o erro do inventário absoluto, o erro percentual e o intervalo de confiança. Então aqui tem um exercício, uma aplicação, para a gente exemplificar como foi feito. Então foi realizado um inventário piloto, a gente viu que a amostra piloto serve para definir a intensidade amostral de uma população de pinos, né, que está aí na tabela 1. A partir dos dados apresentados, determina o intervalo de confiança por parcela, hectare e área total. Os dados complementares, o total de parcelas de 0,1 hectares cabíveis na área é 450, então o nosso não é 450. E o erro máximo admissível com 10% de probabilidade é igual o erro máximo admissível 10% com 95% de probabilidade. Então aqui tem parcela de 1 a 20, né, da amostra piloto de 20 parcelas, os volumes, e aqui eu já transformei aqui, levei ao quadrado cada informação de volume para a gente ter a somatória do volume ao quadrado para facilitar o cálculo da variância. A resolução, né, a média, o somatório dos volumes dividido pelo tamanho da amostra. A variância, somatório de y ou x aqui, né, tanto faz, que é um somatório de volume quadrado, né, que é essa informação, por isso que eu já levei ao quadrado, menos somatório de volume ao quadrado dividido por 20, a gente tem o valor de variância. Desvio padrão é a raiz da variância. E aí o coeficiente de variação tá aqui, desvio sobre a média vezes 100. O erro padrão da média, né, aqui, ou erro padrão da média ou desvio padrão da média. Erro do inventário em termos absolutos, em termos percentuais. E aqui a gente tem um intervalo de confiança por parcela. Por quê? Porque os nossos dados foram apresentados por parcela.
Os dados são por parcela, o nosso intervalo de confiança vai sair informação por parcela. E o exercício pede para extrapolar ele para área total e para hectare, né? Então, para hectare, primeiramente, a gente vai aplicar uma regra de 3, né, para o limite inferior. Se temos 16,2994 metros cúbicos em 0,1 hectare, que é o tamanho da parcela, quanto a gente tem em 1 hectare, né? Então, aqui multiplica cruzado aqui por 1, aqui vai ficar 0,10x, né? E aqui vai ficar, como multiplicou por 1, 16,2994. Então o 0,10 passa dividindo, a gente tem 162,9940 metros cúbicos por hectare. Da mesma forma, a gente calcula pela média e para o limite superior. Para o hectare, né, vamos novamente aplicar a regra de 3, né, a gente tem informação por hectare, agora a gente vai levar para a área total. Se a gente tem 162,99,40 metros cúbicos em hectare, quanto a gente tem em 450 hectares, que é a nossa área total? Então multiplica isso por 450, teremos 73.344,300 metros cúbicos por hectare. Da mesma forma, aplica, né, para a média e o limite superior. E aqui a gente tem um intervalo para a área total. A pergunta que a gente tinha para responder é se o erro máximo admissível foi atendido, né? Então o erro estimado foi de 16,86%, então portanto não atendeu o erro admissível. Nesse caso seria necessário lançar mais parcelas em campo. E o nosso exercício 2, né, uma área de 45 hectares de eucalipto, foi possível alocar 450 parcelas. Para conhecer a variabilidade do povoamento, o técnico colocou 8 parcelas, denominadas amostra piloto. E os dados da amostra piloto se encontram na tabela 1, erro máximo admissível de 10%. Então pediu ali o coeficiente de variação, a intensidade amostral e processar o inventário a partir da intensidade amostral encontrada. O coeficiente de variação aqui, calculei a média, a variância, o desvio, achei o coeficiente 32. A intensidade amostral, eu já tinha as informações, então, né, como a nossa amostra piloto são 8 parcelas, fui lá na tabela, né, de T, peguei o valor para 8 parcelas, coeficiente eu encontrei, o erro dado 10%, né, que foi o erro dado no exercício, né, tá aqui, admissível. E fiz o cálculo, encontrei 50,87, arredonda sempre para cima 51. Aí procedi o recálculo, a gente sempre faz o recálculo. Primeiro recálculo encontramos 37, que arredondou para 38. Aí novamente reprocedeu o recálculo, 38,5 foi para 39. Aí novamente reprocede o recálculo aqui, né, com o valor de T para 38 graus de liberdade. 38,44, que são 39, aí estabilizou aqui. Então foi necessário 39 parcelas. Agora vai processar o inventário a partir dos dados, né, dessa tabela 2. A tabela 2 apresenta dados de 40 parcelas, mas como são necessários apenas 39, retiramos esse dado da amostra. E esses primeiros dados aqui, né, estão em negrito e itálico porque eles fazem parte já da nossa amostra piloto, mas eles vão compor o inventário. Então, se a gente tivesse essas 8 parcelas, retornamos em campo, alocamos mais 31 parcelas e procedemos novamente todo o cálculo. Aqui é importante que mostrar, né, quando a gente chegou no intervalo de confiança para o hectare, a gente não tinha o tamanho da parcela dado no exercício, então a gente fez o cálculo do tamanho da parcela. Então aqui eu parti dos valores que eu tinha aqui para a fórmula da intensidade, a fórmula do ENão, né, quantidade de parcelas cabíveis na área. Eu tinha informação que o nosso ENão é 450 e 45 hectares é o tamanho da área. Então eu apliquei na fórmula aqui e achei que a minha parcela tem 1000 metros quadrados ou 0,1 hectare. E fiz as regras de 3, encontrei todos os intervalos. Então esse aqui é o material da aula de intensidade amostral, né? Vai ser disponibilizado alguns exercícios com resposta para serem realizados e fixar o conteúdo.